10h07. A gente muda aqui de assunto para falar do impacto da aprovação das novas regras de licenciamento ambiental. Elas estão ainda em discussão no Congresso, foram recentemente aprovadas pelo Senado, voltaram também para a Câmara dos Deputados e o objetivo é tentar simplificar processos, reduzir a burocracia, acelerar também a aprovação de projetos, especialmente para empreendimentos de menor impacto ambiental. Só que também geram preocupações, com críticas sobre a possível fragilização do controle ambiental, riscos para a proteção de um ecossistema como um todo e até de comunidades mais tradicionais. Isso impacta pensando na nossa região, no país e principalmente para áreas mais extensas. Mas para a gente compreender como a gente pode tratar desse assunto pensando nessa localidade, a gente conversa com Plínio Escher Júnior, que é diretor de tecnologia e sustentabilidade da Regional do Secov, aqui em Campinas. Plínio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandra, bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes da CBN. Existe a preocupação quando a gente fala em dispensa de licenciamento, como se tivesse sendo omisso algumas questões que vão impactar na rotina de uma cidade, né? Quando a gente pensa nas necessidades do município de Campinas, por exemplo, de que forma o senhor analisa, né, os benefícios ou até os pontos de atenção dessa liberação das regras para cá? Bom, vamos só bem rapidamente introduzir para a cidade de Campinas, ok? As licenças ambientais, elas são cunhadas pela Constituição em 3 fases: federais, estaduais e municipais. Isso cria alguns embaraços de legislação, porque as normas, as normativas e leis, elas são obedecidas a federais, as estaduais têm que ser mais restritivas e as municipais mais restritivas. A cidade de Campinas, no dia de hoje, ela tem um grande corpo técnico, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a Seclima. Ela tem toda a condição de fazer o licenciamento das impactos na cidade por ela mesma. Então, quando você fala federal, estadual, municipal, você fala num tempo excessivo. Tem empreendimentos, por exemplo, loteamentos, que levam mais de 5 anos passando de todas essas fases. Eu acho isso muito arcaico, né? Ela tinha que ser remodelada. Então, como ponto positivo que eu vejo dessa norma, dessa nova avaliação de mudança da Constituição, é realmente passar um pouco para aqueles que têm condições, ou seja, para aquelas cidades que estão estruturadas, o licenciamento vamos falar assim, mais de 80% das fontes poluidoras, que são empresas de pequeno porte, loteamentos localizados, são coisas assim que demoram muito e que, se a cidade tiver condições, ela tem muito mais facilidade. Hoje Campinas já acelerou, vou ser sincero para você, Campinas hoje é um exemplo, né, para atendimento de prazos em relação ao Estado, em relação à federação, então nem se fala, né? Uhum. E essa necessidade até de adequações também, né, dessas legislações, né? Como você disse, até sendo talvez até mais restritivas quando a gente avalia o município. Sempre. E elas vêm numa hora que para mim é muito correta, porque são legislações que têm mais de 20 anos. Vamos falar assim, né? Mudou muito a história de tudo isso, né? Vem lá da Constituição, então são legislações antigas que precisam ser modernizadas mesmo, né? A figura da licença ambiental tem que ser um pouquinho melhor estudada. Lembre sempre que existem 2 controles ambientais, né? Oi, pode falar. Pode continuar, por gentileza, sobre esses 2 controles, já pergunto. Tá. Vamos pensar o seguinte: as licenças,
Existem dois controles que a gente tem que ser analisado e responsabilidade do Estado. O preventivo, que são as licenças, a licença prévia, instalação, operação, porque é no período que você tenta entender todo o impacto que ela pode fazer naquele município, naquela região e tudo isso daí. Mas existe o corretivo. Eu acho sempre assim, eu trabalhei 20 anos na CETESB, eu falo assim, é impossível um engenheiro saber, por exemplo, vamos falar da área industrial, de qualquer tipo de indústria, são tecnologias novas que chegam, são tecnologias avançadas que você às vezes não tem esse domínio, o engenheiro aqui da ponta da linha, então você analisa preventivamente dentro de um critério de similaridade com algo, com outra indústria, mas você tem sempre na mão o poder do corretivo. Eu posso chegar na indústria a qualquer hora, a qualquer momento e agir em cima se ela está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente tem que ponderar esses dois vamos dizer, essas duas vertentes. Tudo que eu consegui prever e colocar dentro da licença, ótimo, mas a gente também às vezes nem tem todo esse caminho, a gente tem o corretivo depois para enquadrar. E na prática, Plínio, né, caso essa nova legislação ela realmente entre em vigor, como é que vai funcionar então essa desburocratização, né, efetivamente? Bom, o primeiro, que vamos continuamos falando de Campinas, certo? Vamos pensar na nossa casinha, né? Tempo. Nossa, é uma coisa assim que ninguém vai fazer nada atropelado, mas você vai ter um critério que já existe, porque Campinas tem Condema, tem COGEAPA, tem conselhos de tudo, sabe? Ela tem um aparato legal para fazer uma análise muito boa de todo o processo de dentro da cidade. Então, ela consegue hoje já, eu vou ser sincero para você, hoje já Campinas é um exemplo para o país, porque ela consegue reduzir tempos de licença enormes e com critérios mais detalhados, porque ela que enxerga pontualmente o problema. Uhum. Agora, quando você fala da reparação, né, quando existe alguma falha e disso ser corrigido, na verdade, a proposta é que não exista essa falha, né? Buscar realmente aquele crescimento sustentável, de menor impacto. E eu queria entender como é que as empresas do setor imobiliário hoje estão se estruturando, né, nessa vertente, né? Que elas querem sim lucro, querem ter espaço, mas sem trazer esse impacto, né, social. Olha, vamos lá pensar. Hoje, qualquer empreendimento na nossa região, ela já conhece as regras. Ninguém entra aventureiramente para fazer. Ela sabe as regras, ela sabe o que ela tem que obedecer, e dentro disso daí os projetistas já vão fazendo esses trabalhos. Lógico que tem sempre antes um trabalho de diagnóstico ambiental. Isso aí é muito importante dentro de uma área para fazer um loteamento que nós estamos tratando, por exemplo. O primeiro trabalho que tem que ser feito é um diagnóstico ambiental. O que eu tenho nessa área ambientalmente que eu preciso preservar, eu preciso melhorar, né? Então é uma nascente, é uma mata, é uma conectividade. Tudo isso hoje os empreendedores já sabem, aqueles que estão acostumados com os estudos de loteamento, eles já sabem que tem partida. Aí nós vamos para o projeto arquitetônico, o projeto do loteamento, mas já baseado em cima de um diagnóstico ambiental. Isso é o que é o correto a se fazer. Acabou os aventureiros, vamos pensar assim, né? Esse novo sistema, ele funcionaria como se fosse um tipo de autodeclaração de que a empresa vai cumprir com a legislação ambiental sem essa apresentação de todas as etapas anteriores ali exigidas para esse projeto. Isso não pode ser perigoso no sentido de degradação do meio ambiente? Vamos, Aline, é o seguinte, a declaratória,
ela é para algumas atividades de indústrias, essas partes assim que são de pequena importância ambiental. Ela foge, eu faço uma declaração, mas ela não foge do corretivo, tá, Aline? Eu estou falando, são pequenas, são o que a gente chama de atividades, é o KNAI da empresa. O que ela vai fazer, o que ela vai produzir, em que região que ela vai trabalhar. Então, ela tem todo esse critério para ter a licença, assim, declaratória. E daí ela passa automaticamente por uma fase não de análise preventiva e sim vai direto para a fase corretiva. Se você fizer alguma coisa, um vizinho que reclame de odor, que reclame de ruído, por exemplo, são todas corretivas. Isso daí a fiscalização dos órgãos ambientais tem que ser rápida no atendimento. Estamos avançando nessas discussões, embora alguns pontos ainda serão retomados, né, pela Câmara dos Deputados, mas é isso, esse monitoramento é importante porque já acontece há mais de 20 anos, né, essa necessidade do olhar mais atento para essa legislação, pensando no impacto que isso gera. Como o senhor bem disse, né? Tem esfera federal, estadual e municipal. E esse monitoramento é importante e também análise, né, de quem trabalha com setores distintos. E aqui eu agradeço a participação do Plínio Escher Júnior, que é diretor de Tecnologia e Sustentabilidade da Regional do Secov aqui em Campinas. Obrigada por trazer também o seu pensamento, Plínio. Eu agradeço a todos e sempre a disponibilidade de maiores esclarecimentos, a gente está aqui. É só perguntar dentro do que a experiência, aí são 40 anos trabalhando nessa área ambiental, com CETESB, né? Minha vida foi dentro da CETESB, então a gente pode ajudar, foi um dos constituidores da Secretaria de Meio Ambiente de Campinas. Hoje eu vejo o trabalho inicial de uma forma que hoje ela é forte, é um exemplo, já falei isso aí. Campinas é um exemplo ambientalmente para o Brasil, para o Brasil. O estado de São Paulo nem converso mais porque nós damos de 10-0 aí como campineiros na área ambiental. Que a gente siga assim. Obrigada, Plínio, até a próxima. Até mais. 10h20. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse Superflex.